Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode-se Doutoras. E antes de começar o episódio de hoje, quero chamar você para curtir, compartilhar e comentar nosso vídeo, né? Para ajudar a gente a continuar nosso trabalho. E o tema de hoje é um tema muito importante e pouco falado, que é o autismo feminino. E para apresentar a nossa convidada de hoje, a Cati vai apresentar, né, Cati? Isso, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Ana Paz, neuropsicóloga, psicóloga clínica, escritora e uma excelente profissional. Seja bem-vinda, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. E antes da gente começar a lhe apresentar, eu queria saber o que é que a neuropsicologia faz, doutora? É um prazer muito grande, tá, Cati? E Érica, né, tá aqui dividindo esse espaço de trocas com você, né? E principalmente para falar sobre esse tema, autismo feminino, que é um tema, assim, ainda pouco conhecido e principalmente por profissionais até mesmo da área de saúde, da área da psicologia, né? Com os estudos, a evolução dos estudos, começou a surgir de um tempo para cá, então ainda é recente, né, a questão do autismo feminino, e eu estou me sentindo assim honrada, lisonjeada de estar aqui com vocês. Mas respondendo, tá, a tua pergunta, pense assim, quando o termo neuropsicologia, então quando a gente está falando de neuro, qual é a primeira palavra que vem na mente de vocês? Me fala. A mente. A mente, né? A mente, o cérebro, Eu ia falar cérebro. O sistema nervoso, Isso. né? Então, pensa nisso como uma junção, né, do estudo da mente, o estudo da intervenção da mente, do cérebro, do sistema nervoso, diretamente no comportamento humano. Então, é isso, a neuropsicologia, falando bem assim, leigamente, de uma forma mais lúdica, para que as pessoas entendam, né? E se eu quisesse tirar as características, assim, qual a diferença do autismo feminino? Se eu pudesse linkar cinco itens, assim, qual a diferença do autismo feminino para o masculino? Existe uma diferença? Sim, existe uma grande diferença, porque o autismo, na prática diagnóstica, né, no manual diagnóstico de transtornos mentais, cada transtorno ele corresponde a vários critérios, né, para ser, como é que se diz, consolidado e dizer realmente ali, como é que se diz, nomeado como um transtorno, né? Então, os estudos do autismo, eles foram durante muitos anos, o tempo todo, aliás, na verdade, pautado em pesquisas em cima do gênero masculino, né? E por quê? Aí vocês podem perguntar, Ana, e por que isso aconteceu? Por que foi totalmente direcionado para o masculino e não para o feminino? Porque os pesquisadores, eles falaram naquela época, né, entenderam que a mulher, por ter a questão hormonal e os períodos marcantes de menopausa, né, e tudo mais, ela teria mais a questão da instabilidade. Então, por conta disso, eles pegaram a amostra, a grande amostra, direcionada para o homem, né? Principalmente essa mulher, principalmente no período fértil, né? Então, no caso, ele se torna mais evidente em um homem? Não, peraí. Não. Não. O que eu estou querendo dizer é que toda a padronização, né, dos critérios para o transtorno, para se caracterizar um transtorno do espectro autista, todos os estudos foram basicamente voltados em cima Feito com homens. com homens, né? E aí o que é que acontece? Isso faz com que a mulher praticamente ela não apareça nesse cenário, né? E aí por muito tempo Não tem uma estatística, na verdade. não tenha. Na verdade, a estatística basicamente é de 4 para 1, ou seja, a cada 4 casos de autismo masculino, um caso vai ser feminino. Só que estudos mais recentes mostram que essa estatística, com o avanço dos estudos e da compreensão de fato do que é o autismo feminino, hoje em dia é de 2 para 1, de 2 homens para uma mulher, ou até mesmo 1,5 para uma mulher. E isso é muito bom porque tem mostrado uma evolução da ciência. Mas agora, Cati, respondendo, né, a sua pergunta, se tem diferença, tem sim, e são muitas, tá? Uma das diferenças que a gente pode começar a falar é justamente a questão do cérebro mesmo,
tá? Já que você botou aí a neuropsicologia, então vamos falar um pouquinho dela também, né? O cérebro, estudos mostram que o cérebro da mulher autista é diferente do cérebro do homem autista, em termos de estrutura, em termos de circuitaria neurais, e aí já começa por aí, tá? Em termos também de processamento, né, das informações que vêm do ambiente, e isso aí vai fazer uma grande diferença na apresentação dos comportamentos autísticos, né, na rotina, na vida prática. Por exemplo, uma diferença que a gente pode já linkar aqui no começo, é muito mais comum ter atrasos no neurodesenvolvimento, principalmente atrasos de fala no homem do que na menina, do que na mulher. Tem alguma justificativa de por quê? Justamente por conta dessa diferença estrutural do cérebro, estrutural do cérebro, da circuitaria também neuronal, né? Tudo isso está ligado. Já é mais comum a mulher, a autista mulher, fala tudo muito mais rápido, mais certinho, né? Aquela criança que fala tudo muito explicadinho. Isso não estou dizendo que como é que se diz? Que é sempre assim, não, mas acontece. Pode ser uma característica. É mais comum na mulher do que no homem. No homem é mais comum o atraso na fala, né? Na parte do desenvolvimento, né? Isso é uma das características. Outra coisa, a questão social. Né? Normalmente o homem ele é mais quietinho, ele tem muito maior dificuldade de se relacionar, de iniciar uma conversa, de manter uma conversa. Não que a mulher também não possa ter essa dificuldade, e pode, e muitas têm também, mas a mulher ela já tem uma facilidade maior, né? Como é que se diz? Com essa parte social, né? Até mesmo de interagir. E por que isso pode acontecer? Entra até a questão da cultura, né? Uma coisa também cultural, né? Quando a gente vai falar de autismo feminino, tem muita influência também cultural. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando nós, mulheres, na época que éramos pequenininhas, menininhas, né? A gente foi o quê? A própria sociedade, ela condicionou a gente ser moldada ao quê? A mulher, ela tem que ser educada, ela tem que corresponder a um padrão de etiqueta social, então ela não pode sentar com as pernas abertas, ela tem que estar sentar sempre de pernas cruzadas, a mulher tem que ser educada, tem que ser gentil, ela tem que ser muito boazinha, obediente. Então, essa questão cultural, por si só, já foi facilitando que a mulher ela tivesse mais essa facilidade relacionada ao fator social. Então, assim, é muito comum, porque quando a criança é pequenininha, chega lá, os pais, eles mandam fale com fulano, dê beijinho em cicrano, dê a benção ao seu tio, e por aí vai. Mas isso não acontece tanto com os meninos. Parece que os meninos, a educação é mais, vamos dizer assim, mais fluida, mais liberal, mais permissiva. Pronto, você falou o termo perfeito, né? E a menina não, tem cheia de regrinhas, né? Isso acaba moldando. Até porque eu acho que como é que eu posso dizer? A cultura acho que a gente pede mesmo que seja mais retraída, mais né? Não retraída, mais respeitosa. Então, por a gente precisar ser mais respeitosa e impor limites em muitas coisas. Então, os pais, quando educam, eu digo porque eu passei por isso na minha infância. Meu pai sempre dizia, né, que eu tinha que, principalmente que a gente recebia muitos homens em casa, quando meu pai jogava bola, tinha times de futebol que ia para casa, então tinha circulação de muito homem, então ele me ensinou a me impor, a me colocar, então querendo ou não, a gente fica mais reservada, né, por conta da própria sociedade. Mas aproveitando o gancho, né, eu queria saber, eu já ouvi falar no termo de camuflagem. Uhum. Esse termo de camuflagem, ele eu queria que você me explicasse o que significa e se isso se é uma questão, vamos dizer, se é social, como você estava falando, e se é isso que é uma das coisas que pode dificultar esse diagnóstico. Com certeza. Esse é um primeiro ponto, né, a dificultar o diagnóstico do autismo feminino, é a camuflagem, né? É uma questão, sim, social, claro, né?
que a gente vê também muito, chamando, além de camuflagem social, também é muito utilizado o termo em inglês masking, né? Que é justamente a questão do mascaramento daquele comportamento. Então, independente de ser homem ou de ser mulher, vai existir certas dificuldades, né? E até mesmo para que vocês possam entender, os critérios, os principais critérios do autismo, né, para você dar um diagnóstico do autismo, é dificuldade na comunicação social, na cognição social, na reciprocidade social. E isso aí é independente do sexo, de ser homem ou de ser mulher, tá? Estou falando aqui só apenas um dos critérios. Lógico que não é apenas esse, já que a gente está entrando aqui na questão do MESC e da camuflagem social. Só que aí a mulher, não só pelo aspecto cultural que eu acabei de falar agora, né? Também ela aprende, ela tem mais facilidade com a repetição, em repetir padrões, na observação. Então, desde cedo, quando ela é criança, não, né? Mas quando ela vamos dizer assim, na metade da segunda infância, né? Ela começa a perceber que tem alguma coisa ali diferente com ela, que ela está destoando, né, dos pares, né, em relação à forma de se vestir, em relação à forma de se comportar, dos gostos, né, do tipo de assunto, e aí ela começa a perceber isso. Então, o MESC, ele vem, a camuflagem social, ela já é desenvolvida já nessa fase, já no finalzinho da infância, e se torna muito forte na adolescência em diante, porque para a mulher, para a menina não se sentir rejeitada, não se sentir excluída e querer sentir-se pertencente àquele meio, àquele grupo, ela começa a observar como é que as outras meninas se comportam, o tipo de gosto das coleguinhas, o tipo de roupa que veste, né? Para que ela possa, aliás, se sentir pertencente, saber até mesmo o que conversar, né? E isso vai se agravando com o tempo, principalmente na adolescência. A gente sabe que, independente de transtorno do autismo, a adolescência é uma fase crítica. É uma fase em que a criança deixou de ser criança para passar a ser o adolescente mesmo. Ele não é nem adulto, nem criança. Exatamente. Ele não se identifica com nenhum dos dois. Exatamente. E os hormônios brigando. Exatamente, a questão hormonal, e aí surge muito a questão também das comparações e do próprio processo de individuação. Ou seja, eu tenho que saber quem eu sou. Então, a minha identidade, a formação da minha identidade está baseada nesse processo de individuação, onde eu vou precisar, né, me afastar mais das minhas figuras parentais, dos meus pais, e me sentir pertencente a um grupo, né? E aí onde entra a questão do mascaramento na adolescência, né? E que cobra um preço muito alto por isso. E aí essa menina que se torna adolescente, para se sentir pertencente, né? Ela começa a abrir mão da sua própria identidade, né? Ela começa, porque ela tem medo da repressão, ela tem medo de ser taxada como estranha, né? Que isso é muito comum e ainda hoje acontece, e ainda acontece com força. E aí ela começa a assumir os valores do grupo, os papéis do grupo, os gostos e interesses do grupo, né? Mesmo que aquilo não seja algo genuíno dela. E isso aí vai pagar um preço, vai custar muito caro, né? E é por isso que ela acaba desenvolvendo vários outros transtornos como comorbidades, né? Não só apenas o autismo, mas é muito comum aí entrar a questão do transtorno de ansiedade social, depressão, tudo isso pelo próprio nível de autocobrança, né, que ela mesmo está se impondo, está se colocando. E aí, antes eu ia esquecendo, mas na adolescência e também na fase adulta, essas meninas elas chegam até o ponto, essas meninas mulheres, até mesmo a ensaiar scripts sociais. Por exemplo, eu tenho que ir para uma festa, então já começar a prever como é essa festa, o tipo de pessoas que vão estar nessa festa, o tipo de ambiente, para que ela possa saber como ela vai se comportar. E aí é muito comum de ensaiar discursos para cada tipo de situação.
Para se adaptar naquele ambiente. E até para poder saber responder às demandas sociais daquele ambiente, né? Eu vejo que com a mulher é diferente por conta de como se inserir nesse meio. Deve ser muito cansativo para uma pessoa que tem uma mulher que tem autismo, ter que estar ensaiando como é que vai responder aos familiares, como é que vai responder os amigos, se sentir fora da bolha, porque ela está inserida numa escola. Vamos dizer que a criança, que a menina autista, é diferente você visualizar, porque ela está lá, ela tenta se inserir lá, mas ela não se encaixa naquele lugar. Ela não se sente pertencente àquele lugar. E muitas vezes se sente sozinha, isolada, porque não consegue compreender, né, a interação dos outros. Aquilo que para os outros é interessante, não é interessante para ela. E, assim, eu vejo, assim, em alguns casos, que eu tenho conhecimento de autismo feminino, eu vejo que muitas mulheres que já têm esse diagnóstico, elas possuem um hiperfoco para algumas determinadas coisas. E elas mantêm o hiperfoco. Muitas vezes elas direcionam a atenção. Eu conheço algumas pessoas, algumas mulheres que têm esse diagnóstico, que eu convivo com algumas mulheres que têm esse diagnóstico, que eu vejo que elas sabem que são. Geralmente elas dizem, eu sei que eu tenho autismo feminino, mas eu já aprendi a lidar com isso. Elas têm dificuldade na socialização, é cansativo para elas. Exatamente pelo que ela está falando, por ela ter que criar um script para poder se adaptar naquele ambiente. Que é casada, uma que eu conheço que é casada, que o marido dela gosta de festa o tempo todo. Ele gosta. E ela se sente. E quando ele fala assim, vamos lá para casa, ela faz. Ela cansa antes só de imaginar que ela vai ter que lidar com todas aquelas pessoas diferentes, com todos aqueles cheiros diferentes, conversas diferentes. Ela disse que não vê a hora das pessoas irem embora da casa dela. Quando a doutora estava falando, ela falou de alguns desafios, né, algumas dificuldades, né, que a mulher com autismo passa. E era a minha próxima pergunta, né? Qual os maiores desafios, dificuldades que uma adolescente, uma mulher com autismo passa no ambiente de trabalho, nas suas relações pessoal, né, em escola, faculdade, fora que já foi citada, né, que é essa questão da dificuldade da socialização e criar esse script, porque como vocês já vão falando, é um desafio, né? Ela ter que criar ali, não, eu vou ter que me adaptar aqui, vou criar um script, eu vou me comportar dessa forma. Mas se for para outro ambiente, ela não ter, vamos dizer, uma identidade própria, e aí isso aí é né? Vamos dizer, dos desafios. Mas quais os outros desafios, dificuldades que elas enfrentam? Então, além desses, né, que eu considero os principais, um dos principais, tem também a questão da sensorialidade, né? O processamento sensorial no autismo, independente de ser masculino ou feminino, né, ele é legítimo. Então, a questão aí não se trata até mesmo o excesso de interação social. Eu vou linkar com o que você acabou de falar para poder responder a tua pergunta, que a Cátia acabou de falar, aliás, que ela se cansa de ir para casa e de ter que interagir. E esse cansaço de interação, né, social, que vai causar depois nela uma grande fadiga, né, física e também emocional, que é e que muitas vezes, quando isso é repetido com muita frequência e intensidade, isso vai levar a um burnout, né, autista, que é bem diferente do burnout clássico, que ele ocorre justamente também por essa questão, né, de excesso de interação social. Mas aí é onde entra a sensorialidade, né, é um outro desafio. Essa fadiga, as crises de shutdown, que é o famoso desligamento, né, que você chega a um limite onde você esticou demais a sua bateria social e aí você realmente se sente esgotada, né, tanto fisicamente como emocionalmente. Está muito interligado também com a questão da sensorialidade. Ô, doutora, e eu acho que, desculpa, não lhe interrompendo, mas eu vejo que muitas vezes a gente que não sabe que aquela pessoa possui o autismo, a gente acha que essa pessoa é chata, é insuportável. Que mulher chata, insuportável, fica com a cara feia, não ri pra ninguém, quer que todo mundo vá embora. Ou então que ela nunca está interessada no assunto do grupo. Sim.
que era como se ela fosse uma pessoa fria, né? A gente acha que sempre que é uma pessoa fria, que a pessoa não tem interesse na conversa. Por exemplo, vamos dizer que aqui estivéssemos nós três conversando, que uma de nós três tivéssemos um diagnóstico como autismo feminino. Parece que uma de nós, vamos dizer que seja eu, parece que o que vocês falam não é interessante, a não ser quando me deixa voltar para um determinado foco. Quando eu tô focada naquilo, tudo que vocês for falar é interessante, mas quando aquilo não me interessa, é como se eu tivesse em outro planeta só estando naquele lugar. Não é isso que acontece? Isso. E, assim, eu adoro falar sobre esse tema e é um tema que ele não se esgota. Porque quanto mais... Vocês vão percebendo aqui, né? Vocês me fazem pergunta, eu começo a responder, vocês já surgem com outras perguntas dúvidas. e eu não acabei nem de responder. E, assim, eu fico até, vamos supor, eu fico ansiosa porque eu também quero... eu quero responder também tudo, porque eu quero sair daqui sentindo que eu me doei e compartilhei o máximo de conhecimento sobre esse tema, que é, para mim, um tema muito apaixonante, que é um tema que eu tenho já de um tempinho para cá fazendo pesquisa, estudando muito, né, e tem sido também um tema das minhas demandas em consultório, tanto em terapia, né, tem aparecido muitas pessoas neurodivergentes, não só com autismo, com TDAH, mas também na própria avaliação neuropsicológica. O que mais eu tenho pego hoje em dia de demanda no consultório é transtorno do autismo, né, do espectro autismo, e mulheres, assim, de 30 anos, já peguei recentemente uma mulher de 50 anos, 40, diagnóstico nessa com idade. diagnósticos nessa idade. Então, deixa eu tentar ver se eu ainda lembro as perguntas anteriores que eu não consegui responder por completo, para fazer um link e também conseguir responder isso aí que tu tá falando, mas se eu esquecer, tu me lembra, tá? Vamos lá, eu não terminei de falar os fatores que diferenciam o homem da mulher, só falei alguns, né? E aí tem a ver também a questão do hiperfoco, também a diferença, e dos interesses restritos, né? É muito comum na mulher, o hiperfoco da mulher ser na própria pessoa. Por exemplo, às vezes uma pessoa que ela admira, que pode ser nem uma pessoa, uma figura pública, uma amiga, e aí ela querer imitar os gostos da amiga, a forma de se vestir, procurar saber tudo da amiga. Mas isso é prejudicial? Com certeza. Né? Tudo tem um preço muito alto, que é o adoecimento mental, né? Como também ela pode ficar fissurada numa figura pública, numa influencer, num artista, num cantor, e querer pesquisar tudo da vida daquele artista, daquele cantor, daquele influencer. E isso é diferente do homem, do interesse do homem. O homem, ele está mais interessado em carros, na parte, como é que eu posso falar? Eu conheci um menino, né, autista, que ele fundo do mar, ele tinha hiperfoco em fundo do mar, tudo do fundo do mar ele informática, de sobre eletrônicos, planetas, né? sobre geografia. Isso. Não, mas tem também, mas isso ainda é mais da menina, é mais comum na menina. O homem é mais essa questão de eletrônicos, de carro, o que é que eu posso dizer? Física, né? Física, matemática, coisas assim, né? Eu tinha um paciente que ele veio fazer para mim, era um médico. Ele era um médico e ele teve o diagnóstico de autismo com 50 e poucos anos. Eu não lembro exatamente a idade dele. E aí ficou muito claro quando ele veio falar, né, do hiperfoco dele, do interesse restrito dele. Ele, a vida toda, desde adolescente, a faculdade de medicina e sendo médico, atuação profissional, ele adorava assistir vídeos no YouTube de matemática. Ele adorava pegar aqueles problemas de matemática nas horas vagas dele. Mas não de matemática. De responder, né? Eu tenho outra pessoa próxima a mim que adora assistir no YouTube vídeos sobre física. Eu sou sobre os planetas. Já na mulher, onde eu vou entrar, já na mulher é muito comum, né? É o que diferencia também, é outro fator de diferenciação, o tema do hiperfoco e dos interesses restritos, é muito o quê? Fundo do mar, natureza, astrologia. Então, eu tive uma paciente que ela estudou astrologia, ela fez até o próprio mapa dela astral, né? E que é mais da mulher, que a mulher gosta, história, filosofia, estética. Então, e aí você, por si só, você já percebe que os interesses da mulher, vamos dizer assim, é mais fácil de ser aceitáveis, porque é algo que todo mundo gosta, é geral para todo mundo. Então, é muito difícil. Algo aceitável, né?
padronizado, então é muito difícil de alguém chegar para ter alguma coisa diferente com essa moça, com essa mulher. Que interesses estranhos? Não, porque está mais próximo do que é aceitável, não destoa tanto, vamos dizer assim, acho que essa é a palavra, não destoa tanto. Ô, doutora, eu vejo também que as mulheres que possuem o autismo feminino, elas são de poucos amigos. Uhum. E às vezes só tem um amigo ou uma amiga. E às vezes também, assim, as pessoas que eu conheço, né, não estou generalizando, e elas também têm uma ligação muito, muito forte as pessoas que eu conheço que têm, eu vejo que elas são muito ligadas com a mãe. Uhum. E elas têm uma dependência emocional muito forte com a mãe, de validação o tempo todo. E assim, eu vejo isso, são algumas pessoas, é mais de uma mulher que eu conheço, que acredito isso, que né? tem, e eu vejo que elas sobrecarregam muito a mãe. E a mãe sabe, toda mãe sabe que o filho é especial, ou que o filho necessita de algum entendimento, ou de algum olhar especial. E as mães, muitas mães, né, que visualizam isso, elas identificam e elas acolhem muito bem. As que eu conheço acolheram muito bem as suas filhas, mas elas não aceitam que mesmo as suas filhas dizendo que são, elas não aceitam que elas tenham esse diagnóstico. Elas acham que isso é normal, é natural. Mas, assim, e eu vejo que essas pessoas que eu conheço, elas disseram, olha, eu tenho certeza que eu tenho autismo feminino. Eu tenho certeza, por conta da minha bateria social, que esgota muito rápido, do meu hiperfoco, da minha seletividade, muitas vezes alimentar. Seletividade alimentar. Muita seletividade alimentar. Minha bateria social esgota muito rápido. Outra coisa, a verdade absoluta. Uhum, que entra a questão da rigidez, né, cognitiva. Então, assim, se você contar uma coisa para uma mulher que ela tem um diagnóstico, mesmo suporte sendo leve, e se você frustrar aquela verdade, você pode ter certeza, vai ser muito difícil você reconquistar aquela confiança. Porque elas depositam em você uma verdade que não tem rodeio. E eles também, eu já percebi que elas também, muitas vezes, elas têm um humor ácido. Que Sim. Eu não sei se é ácido esse humor, ou se elas realmente estão falando sem filtro. Elas falam muitas coisas sem filtro, e você às vezes acham que é ou irônica, ou elas estão sendo irônica, ou elas estão sendo ácidas. E muitas vezes é só a verdade que elas estão contando. Uhum. Não é mais ou menos assim? Tá difícil, viu, falar aqui sobre vocês, porque assim, tá indo num processo numa velocidade muito rápida em que uma coisa já vai puxando a outra e eu não terminei, né? Mas vamos lá. É assim, mas vamos lá, eu vou tentar explicar tudo dentro, né, do que eu conheço, né, sobre o autismo feminino. E finalizando, outra diferença que eu não falei, para entrar nesse seu ponto aí de humor ácido e tal, e de filtro, a diferença que difere do homem e da mulher. Outra coisa que é muito bom falar é a questão das estereotipias. É muito comum, né, o menino autista, a criança autista menino, ficar muito evidente as estereotipias motoras, principalmente os famosos flaps, né, que você faz esse movimento com a mão. E o que é estereotipia, né? Para quem não sabe, estereotipia são movimentos repetitivos, que servem normalmente a uma finalidade, ou de se estimular, ou então de lidar com a ansiedade, com a tensão do momento. Isso no menino é muito comum. Quer dizer que a menina não tem estereotipia? Tem, só que é muito mais sutil. E aqui eu vou dar um exemplo. Como o menino, ele costuma muito, quando criança, a rodar, né, em círculos, a correr de um lado para o outro, a ficar pulando e balançando as mãos, que é o que eu já disse que é caracterizado por esse termo flap. Nas meninas, essas estereotipias, elas são mais sutis, principalmente na fase da adolescência e na fase adulta, né? Na infância quase que não aparece, né? Mas vou dar um exemplo de estereotipia sutil. Eu tinha uma paciente que ela veio para mim para fazer avaliação neuropsicológica, e ela ficava, porque eu tô sem volta aqui, eu tô com colar, mas ela ficava o tempo todo
com o pingente, né? Rodando o pingente da volta. Para Mexer no cima. cabelo também. Pra Mexer no cabelo também pode ser? Pode. Eu vou dizer todos os tipos, assim, que eu vejo muito no consultório, Sim. que é considerado estereotipia, tá? Então, pegando no pingente da volta para cima e para baixo, né? Movimentos de vai e vem, né? Qual é a mulher que não faz isso de vez em quando? A maioria das mulheres fazem isso. É normal? É tranquilo? O que é que vai diferenciar de uma estereotipia? A intensidade, né? A intensidade e a frequência dela fazer isso, né? Porque normalmente as estereotipias ela vem para isso, para você estar num momento de ansiedade, de tensão, para você se autorregular, tá? E é diferente de uma pessoa que é neurotípica, que faz automaticamente uma vez ou outra e para. A mulher autista, ela fica num momento de tensão, muitas vezes, repetidas vezes. Fica tirando o anel, botando, tira e coloca o anel. Isso é uma estereotipia sutil que as mulheres fazem. E não percebe. Tô preocupada, eu faço isso. Fica rodando a pulseira. Tem umas que ficam com o dedo, assim, mexendo, né, no tecido da roupa, esfregando. Eu vejo muito no momento do teste, que eles estão fazendo os testes, né, as avaliações, de ficar tamborilando com os dedos na superfície da mesa, estalando os dedos. Mas não quer dizer que você é autista, não, tá? Não é uma coisa isolada, né? Eu vou Exatamente. E você falou o termo certo, que foi ótimo você ter falado isso, porque eu poderia passar despercebido e eu não falar. Gente, se vocês ouvirem eu falar, todo mundo vai dizer, eu sou autista. E não é bem assim. Não é uma coisa só isoladamente. Para ter o diagnóstico de autismo, precisa várias coisas. É uma junção de muitas coisas e não uma coisa só, isoladamente, em determinadas situações. Então, fica calma, Érica, que você não é autista. Talvez você faça isso porque esteja ansiosa, olhando aqui o tempo, né, de acabar o podcast. Eu estou com dúvidas agora. E querendo... Vou começar a avaliar você. E querendo, assim, perguntar muita coisa também, né, para ver se a gente consegue falar dentro do tema. É um tema muito rico. É muito rico e amplo e não se esgota. Gente, não vai se esgotar só nessas pouquinhos minutos que eu vou estar aqui. A gente tem pouco tempo e aí a gente tem que falar de várias coisas, né? E acaba uma fala sua vendo uma dúvida, já vai puxando outras coisas. Aí deixa eu voltar pro filtro, que eu tenho que responder essa pergunta, né? Eles não têm filtro. Eles não têm filtros, mas aí a questão do filtro é para os dois, não é especificamente algo que é do autismo feminino, né? Mas do humor ácido, muitas vezes ocorre por quê? Dificuldade na teoria da mente, né? O que eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, teoria da mente, mas o que é a teoria da mente, né? É de você conseguir inferir na outra pessoa comportamentos, sentimentos, emoções. É tipo, eu olhar para você, Érica, e perceber que tem alguma coisa errada com você, que talvez você esteja agora preocupada, né? Ou então, vamos dizer assim, eu consegui ler nas entrelinhas, né, do que o outro está querendo me dizer. Ou então, eu ter facilidade nas sutilezas sociais. Então, o TEA, uma pessoa que tem o autismo, tanto homem como mulher, eles têm muita dificuldade em teoria da mente. Né? Todos vão ter, não necessariamente, mas não é porque não tiveram. Em algum momento teve, mas é porque ao longo da vida, com o aumento das demandas sociais, né, e das responsabilidades, aquela criança que se tornou um adolescente que virou um adulto, ela vai desenvolvendo estratégias compensatórias, né, para poder lidar com aquelas dificuldades. Então, isso vai facilitando. E aí eles vão começando também a internalizar comportamentos e a entender metáforas, né, de tanto vivenciar aquilo, o que no primeiro momento, na infância, já é mais difícil, mais complicado, né? E a questão desse humor ácido pode também estar ligado a isso, por dificuldade, como é que se diz, na teoria da mente também, de não entender exatamente o que aquela outra pessoa está querendo dizer, de interpretar de uma forma diferente, e aí pode até soar como um humor ácido,
né? E às vezes é porque realmente tem mesmo. E às A vezes tem. questão do, As 3 pessoas que eu conheço, do que humor são ácido mulheres, mesmo. elas são, assim, parece que são linkadas. As características delas são as mesmas. Elas possuem, ao meu ver, né? Elas possuem hiperfoco, assim, as que eu conheço. Elas são totalmente a bateria social delas é limitada. Elas são sem filtro. São totalmente. Tem esse humor ácido que às vezes eu percebo Eu que tenho elas. tudo isso. Eu tô começando mas eu percebo que elas têm um humor ácido, às vezes elas soltam uma forma assim, que eu falo assim, meu Deus, que Eu sou meio sarcástica sem ela. Mas, assim, mas elas nem perceberam Que que elas estão sendo, que né? elas foram assim. E eu percebo também que elas são muitas vezes em alguma coisa, ou quando como sai do controle, ou quando não é combinado, que eu percebo isso, que com elas tem que combinar. Se você programar ou combinar uma coisa, você tem É a que frustração cumprir. que não pode ter, né? Porque elas têm um problema com essa frustração. Não é só na mulher, tá, Cátia? Isso também ocorre no homem por a questão da rigidez cognitiva. Então, é muito comum não estou dizendo que todos têm que ser assim. A questão de dificuldade de mudança, então, assim, uma questão que é importante, que atenua essas dificuldades, é a previsibilidade. Então, uma pessoa autista, ela precisa muito de previsibilidade. Situações que fazem com que sejam pegas de surpresa, acaba gerando ali uma desorganização, uma desregulação emocional, tá? Então, e isso acontece por quê? Por conta da rigidez cognitiva, que é um aspecto central também do TEA. E aí, todo mundo é assim, toda mulher é assim? Não, não é. Nem todo homem, nem toda mulher é assim. Antigamente, a gente chamava, né, síndrome de Asperger, né? Transtorno como é que se diz? O autismo mesmo, né? Por que agora passou a ser chamado recentemente de transtorno do espectro autista? Esse nome espectro já diz tudo. O autismo, ele tem que ser entendido como um espectro, né? Tem várias camadas ali. E que o que eu tenho, não necessariamente você possa ter, Cátia, e você, Érica, vai ter, né? Porque é um conjunto de características que não são limitadas e que tem muito a ver com a questão da personalidade, do temperamento e também do ambiente que aquela pessoa está inserida, né? E que, principalmente no contexto dela, da infância, do desenvolvimento dela. Então, assim, mitos, vocês não perguntaram, mas como uma coisa está levando a outra, aí a gente ouve muito, quem é autista não faz contato visual, quem é autista é sério, né? Parece aquela pessoa séria, que aí, como é que se diz, já é rotulada como aquela pessoa, porque Fechada, eu nem né? respondi, tá vendo? Aí lembrei agora e voltei. Que a pessoa Fechada, fica chata, chata, ometida, né? cometida. E aí, isso tem a ver com o espectro. Não só uma característica do transtorno, mas tem a ver também com. É multifatorial. Personalidade da pessoa, temperamento, o ambiente que ela está inserida, né? Então, percebe que são várias coisas. E é isso que que a gente precisa ter um olhar sensível para essas coisas. Por que é tão difícil a gente diagnosticar o autismo feminino e por que a maioria dos diagnósticos só vem acontecer ou no final da adolescência ou na fase adulta? Justamente por conta dos próprios critérios do DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, tá? Que fez todos os estudos baseados em homens e esqueceu de levar em conta os aspectos subjetivos. Então, se você for olhar, todas as características do autismo, a maioria delas, as que não estão descritas lá nos critérios, né, que não está lá delimitada, definida, se você for olhar a partir do que vocês estão escutando agora de mim, tem muito a ver com o aspecto de subjetividade, tá? E outra coisa que eu queria falar para até não soar como se fosse um rótulo. Eu falei, né, do DSM, né, como é que se diz, do transtorno, que é o manual, né, de transtornos de doenças mentais, né, transtornos mentais, aliás,
E quando se fala em transtorno, né, a gente não está dando uma sentença de morte. Então, é muito comum, até dentro da psicologia, os nossos próprios pacientes, quando a gente precisa do auxílio do psiquiatra e quer fazer um encaminhamento, ter pavor de ir para o psiquiatra, para dizer que só quem vai para psiquiatra é doido porque tem transtorno. E não é isso, gente. Transtorno não é uma sentença de morte, né? O que é que vai diferenciar aí, né? Muita gente tem vários traços que tem dentro, que não configuram um transtorno, mas são traços que fazem parte, né, daquele transtorno. E o que é que vai diferenciar um traço de um transtorno? É que o transtorno, ele vai gerar realmente prejuízos significativos na vida da pessoa, enquanto que o traço não, é algo mais pontual, mais sutil. Não estou dizendo também que não vai gerar prejuízo, tá? Mas que o transtorno, ele não deve ser visto como uma sentença de morte, né? Tem cura dentro, como é que se diz? De saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não costuma falar de cura, né? A gente costuma falar de tratamento, né? Significa que, por exemplo, o autismo, os transtornos do neurodesenvolvimento, como também o TDAH, não tem cura, tá? Mas ele tem intervenções que os profissionais fazem, que muitos, dependendo do nível de suporte, chega até ficar assintomático. Né? Pegando esse gancho, né? E você estava falando e eu já pensando em fazer essa pergunta. Na verdade, eu já ia fazer essa pergunta, porque muito se fala de forma negativa do autismo. E a gente sabe que tem talentos, né? E aí eu queria que você falasse do aspecto positivo porque o foco é só no que está ruim, né? Isso, todo mundo fala do aspecto negativo, aquilo que prejudica ou que é prejudicial para ele ou de repente para quem convive. Mas a gente sabe que não é só isso, e a gente tem que deixar, no caso de esse tabu de lado, de acreditar que o autista, eu falo a gente, no caso a sociedade, né? Que o autista, ele só tem um lado ruim. Então, quais são esses talentos, vamos dizer, o lado bom do autista? Tem muitas coisas boas no transtorno do espectro autista, né? E não é à toa que a maioria dos gênios aí são ou foram autistas, né? E aí a gente, no esporte, tem aí o Messi, né? Que é um gênio, né? Do futebol argentino, né? Recentemente, aquela atriz, a Letícia Sabatella, recebeu o diagnóstico de autismo. Nossa, ela é uma atriz, como é que ela consegue estar ali naquele palco? E aí, tá vendo? Eu estava falando justamente dos mitos e já entrei em outra coisa, né? E não, gente, o autismo não é só aquela pessoa que não quer dizer, se fizer contato visual, é autista. Não é, aliás, não é autista, e não tem nada a ver. Porque, muitos autistas que eu atendi em consultório, altamente brincalhões. Às vezes é só uma pessoa tímida. Exatamente, altamente extrovertivos, de fazer contato visual. Então, isso tem a ver também com temperamento. Mas voltando, de novo, para o que você me perguntou recentemente, da questão das particularidades, das coisas boas do autismo, né? Então, são geniais. Então, a criatividade a questão da organização, do método, né? Eles normalmente são muito metódicos, muito organizados, são pessoas que começam uma coisa e termina. Tem tantas coisas, e aí é muito comum no autismo ter, como é que se diz, comorbidade com a superdotação, altas habilidades em uma determinada área, né? Eu acredito que essas pessoas que eu conheço, elas têm umas habilidades e talentos para uma determinada área. Mas eu também vejo que eu acredito, eu não sei dizer porque eu não sou profissional, mas eu acredito que o autismo só feminino, ele não vem sozinho. Eu vejo que talvez eles venham com outros diagnósticos, como eles vêm com algumas, eu acredito que tem também TDAH. O TDAH, eu vejo que uma também pode ser que tenha dislexia. Sim. E que eu vejo que elas, além do autismo feminino, eles possuem outro diagnóstico. Mas eu acredito também. que, não sei, né? Mas eu acredito que não seja uma regra.
né? Ter outra comorbidade Não é além do uma autismo. regra, mas assim, é dificilmente você ser autista, só autista mesmo. Entendi. E, A e grande maioria, ele realmente está associado com outras comorbidades, e as mais comuns, né? Ansiedade, depressão, toque. Toque é muito comum também. Pode acontecer vir com comorbidade com TDAH, com transtorno de aprendizagem, aí no caso que a Cátia falou, a dislexia. Que é mais? Transtorno bipolar, e eu sei que você quer me perguntar, mas eu também estou ansiosa para poder, num pouco tempo que a gente tem, dar o máximo de informação possível, que vocês não me perguntaram ainda, mas nisso tudo aí, nesse bolo todo, falando vulgarmente, acontece muitos diagnósticos equivocados, né? E é por isso, isso é um dos desafios que eu falei alguns e esqueci de falar, esse que é muito importante. Quanto tempo, doutora, pode levar para se dar um diagnóstico? Assim, eu cheguei no seu consultório e quero descobrir porque eu me sinto diferente. Doutora Ana, eu lhe procurei porque eu sinto que tem alguma coisa que não está se encaixando. Quanto tempo vai levar, mais ou menos? Eu sei que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas quanto tempo levaria para, através dos seus testes, através do seu trabalho, a pessoa geralmente ter base de um diagnóstico? Vamos lá. Na verdade, às vezes, antes mesmo de eu ver a pessoa pela primeira vez, eu já começo a levantar hipótese de dizer que, epa, peraí, tem alguma coisa errada, possivelmente essa pessoa é autista. E aí eu vou dar um exemplo prático meu. Uma pessoa me procurou, né, para marcar avaliação neuropsicológica. E assim, ela perguntava uma coisa, eu respondia, era muito cortado, não era aquela comunicação fluida, muito cortada. E aí eu respondia, e ela não me respondia, deixava no vácuo, aí passava mais 2, 3 dias para poder responder mais alguma coisa. Ou seja, isso não é, como é que se diz, foge um pouco do padrão, né? Como é que você está interessado em fazer uma avaliação, você faz uma pergunta e depois de não sei quantos dias faz outra ou responde o que eu perguntei. Então, isso aí já me chamou a atenção. Aí eu já vou para aquela avaliação já pensando nessa possibilidade. Não tem nada, eu não vou enviesada, não é isso que eu vou falar, porque o diagnóstico do autismo, ele é predominantemente clínico. Tá? O que é mais importante para a gente chegar a esse diagnóstico é a observação, tá? Comportamental do nosso paciente, do nosso cliente durante a avaliação, né? E principalmente a anamnese, uma boa anamnese. Eu nunca faço uma anamnese em uma sessão só. Para mim, uma boa anamnese, a gente tem que realmente desbravar mesmo toda a história, desde como é que foi a gestação daquela mãe, se teve intercorrência, o momento do parto, se a criança foi prematura, se não foi, se teve sofrimento fetal, se não teve, com quantos meses nasceu, o parto foi normal, foi cesáreo, existe histórico de pessoas na família com autismo ou de transtorno mental, como foi o neurodesenvolvimento daquela criança, o aspecto motor, andou logo, foi uma criança hipotônica, aquela criança molinha que demorou para segurar o pescoço, como é que se diz? Demorou para falar as primeiras palavrinhas. E o diagnóstico do autismo, ele já pode ser, você já pode saber identificar nos primeiros meses de vida. Eu tive contato com uma pessoa, e eu não sou profissional, obviamente, mas eu tive contato com uma pessoa que eu acompanhei o desenvolvimento do bebê e eu percebia que o desenvolvimento dele era diferente. Tipo, acho que com 6 meses o bebê já tá sentando. Exatamente. Não sentava, era muito mole. Tipo, 2 anos sem desenvolver fala. É muito dependente. Você estava falando da questão do autista, que é muito ligado à mãe. Eu acho que não sou profissional, mas também tem a ver. Eu acho que com essa dependência que o autista, desde de muito pequenininho, né, quando ele é dependente da mãe. Um exemplo, quando quer alguma coisa, ao invés de pegar, ele pega na mão da mãe e leva, ou pega a mão da pessoa e leva, né? Normalmente, isso aí tem a ver mais com aqueles com nível de suporte 2, ou então os não verbais. Né? Pronto, aí ao invés de ir lá pegar. Chora muito. Chora muito, acho que problema com sono, né? Então eu já percebia algumas coisas. Mas assim, tem duas vertentes aí, a questão do chorar muito, tá? Ou a criança, o bebê já é muito irritável,
logo nos primeiros dias, nos primeiros meses. Ou então é aquela criança muito caladinha, que a mãe disse, nossa, ele parece que não tem criança em casa. Se ele ficar sujo Também é estranho. de cocô, de xixi, ele não reclama, ele não chora. É estranho, porque a criança fica incomodada, né? Quando tá com a fraldinha cheia Sim, de xixi, sim. quando tá suja. É natural que a criança chore porque tá suja. Tem mães que, por exemplo... Nem para pedir comida, né? Tá com fome. A Às mãe vezes tem que não- estar acordando no horário para Não, poder e amamentar. eu percebo também que eles não têm essa dependência, por exemplo, de pegar o alimento, de querer pegar a questão sensorial do toque, de não querer pegar a Pra não se textura sujar. A textura. de alguns alimentos. Então, eu já notava algumas coisas. Certo. E assim, anteriormente a tudo isso que você notou, a gente ainda pode retroceder um pouquinho mais e dizer que já nos primeiros mesezinhos já é possível você já, pelo menos, acender aquela lanterninha, porque é comum, quando a mãe está amamentando, de que o bebê, ele olhe para o rosto daquela mãe, que ele faça O contato visual. Então, isso já acende um alerta, não estou dizendo que pode ser autista, mas acende um alerta porque aquele bebê na hora da amamentação que não olha para o rosto da mãe, né, enquanto está mamando, aquele bebê que não acompanha o som dos objetos, do chocalhinho, né, já é um outro indício, um outro sinal. Então, gente... Faz muitos biquinhos, né? Então, isso tudo já são sinais que você já pode começar com uma intervenção independente de ter diagnóstico ou não. Ou seja, Porque o às bebê... vezes tem uma cultura de acreditar que diagnóstico só se dá a partir de 2 anos de idade, mas na verdade, mesmo que não tenha um diagnóstico, eu acho que pode ter um tratamento para que, A vamos dizer, intervenção. para que não venha, vamos dizer, regredir, né, no desenvolvimento, tipo, ajudar uma progressão ali. Isso. E quanto mais rápido, melhor, porque tem a ver com a questão. Nosso cérebro, ele é plástico. Então, quando eu estou falando de plasticidade cerebral, eu estou falando que o tempo todo, né, sinapses estão assim, o cérebro está Sofrendo fazendo... com repetição. Exatamente. O cérebro está fazendo poda neural, está fazendo uma limpeza e está abrindo novos caminhos, dando espaço para que novas sinapses ali sejam construídas. E as sinapses, ela tem a ver com a aprendizagem. Então... o período de maior poda neural, que é o mais propício para o desenvolvimento dessas sinapses, ou seja, para a aprendizagem, é justamente nos primeiros anos de vida. Se eu não me engano, até 3 anos é o ideal. Ah, mas aí eu demorei demais para fazer o diagnóstico, meu filho agora já tem 10 anos, isso significa que ele não vai desenvolver? Não, de forma alguma. Até na fase da velhice, né? O cérebro ainda tem a capacidade de plasticidade. Então, ainda é possível acontecer a aprendizagem. Agora, só que uma criança que vem descobrir o diagnóstico com 10, 12 anos, ele não vai ter o mesmo desenvolvimento que aquela que começou a intervenção com 1 ano e meio, 1 ano, 2, 3. É diferente. Doutora, Né? a gente, infelizmente, o tempo é curto. Mas deixa eu fazer só a última Não, perguntinha. eu sei. Não, você vai fazer, eu vou fazer também. Vai. Eu só tô dizendo assim, pra gente ficar ciente que tá chegando ao Me convide fim. de novo? Que tá chegando ao fim, Tem pra muito- gente poder ir caminhando pro Certo. final. E eu sei que eu tenho muita dúvida e a Cátia também tem. Eu tenho uma pergunta, no caso vai ser a minha última, na verdade, são uma e duas. Tá. A minha, assim, descobri que sou autista. Tenho diagnóstico, fiz E o ela cortou a minha levantamento. pergunta. Fiz o levantamento. E eu quero saber assim, e agora, doutora? O que eu tenho que fazer? Qual é o procedimento agora? Eu descobri que eu tenho dificuldade para interagir, tenho dificuldade, tenho hiperfoco, tenho problema de socialização, tenho humor ácido. A minha tinha a ver com essa, mas eu tenho uma E o que eu faço complementar. agora, que eu tenho o diagnóstico? Qual é o próximo passo? A primeira coisa é saber, né, ter uma consciência enquanto essas dificuldades estão ali realmente te afetando e trazendo prejuízo para a sua vida. Porque se a dificuldade existe, mas não lhe afeta tanto, ok. E assim, a gente não precisa, para ter dificuldade, não precisa de um rótulo. Né? Mas o mais importante aí é investir, é você primeiro digerir esse diagnóstico, né? Entender o que é que aquilo vem ali naquele momento da tua vida te dizer, em que ele pode lhe favorecer e também assim
ter autocompaixão consigo mesmo, porque o que é que acontece? O momento do diagnóstico, mesmo a pessoa tendo muitas dificuldades a vida toda e prejuízos em vários âmbitos, como você citou aí, não deixa de ser um choque. Justamente por conta da questão, eu acredito mais que cultural, do estigma, né? Que é totalmente adoecedor, mas por um lado, depois que a pessoa consegue digerir e entender aquele diagnóstico, ele passa a ser libertador, porque é o momento de você fazer as pazes com você mesmo. Porque o que acontece, principalmente as mulheres, devido à camuflagem, ela vai perdendo a identidade dela. Né, a autoestima dela vai sendo minada e chega a um ponto dela não saber mais reconhecer onde é ela e onde é fulana, cicrana, né, por conta das imitações, né, e de saber realmente os gostos dela. E isso é adoecedor. Então, quando você recebe esse diagnóstico, você passa também a entender que você não é, como é que se diz? Que você não é um defeito, né? Que você não é inadequada, que você não é um lixo, porque muitas acham que é um lixo, né? Mas que esse diagnóstico ele vem para explicar as suas dificuldades, ou seja, não é culpa sua de ser assim. Você não é assim porque você quer ser assim, mas você é assim porque o teu processamento cerebral é diferente, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque o autismo ele não é uma doença, é um processamento, como é que se diz? Cerebral diferente. O cérebro, ele processa as informações de uma forma diferente, né? Então, e que bom, porque justamente essa forma diferente de processar, que tem muitas aí, pessoas aí com altas habilidades e os nossos gênios aí na vida. Eu acho... Não, mas aí para finalizar, você deu o recado. Sim, mas eu não finalizei essa parte. Desculpa, eu vou tentar ser breve. Do tratamento, faltou isso. Feito tudo isso, as outras coisas podem ser amenizadas com a terapia. E principalmente que seja a terapia, né? A TCC, é isso que eu né? quero. Gente, eu não estou fazendo aqui, como é que se diz? Não, gente. Mas olha, gente, pode comprar o livro. Mas a TCC é padrão ouro, tá? Para trabalhar com autismo masculino, feminino, né? E ela está sendo construída, moldada para a gente trabalhar em cima de um comportamento, não para fazer com que esse comportamento se adeque às exigências da sociedade, mas de uma forma afirmativa mesmo, de que a pessoa autista reconheça quem ela é e possa conviver bem com isso, através do trabalho das crenças que ela construiu ao longo da vida, da forma dela de pensar, de encarar, da diminuição do MESC, né, de procurar espaços seguros, ambientes seguros para ela ser ela mesma, a partir de voltar, de fazer o caminho inverso para voltar de novo a construir, a desenvolver a autoestima que ela perdeu, né? Enfim, a terapia, tá, gente, é o ponto inicial para não só para o autismo, mas para tudo. E não é porque eu sou psicóloga, mas é porque ela nos permite a nos olhar, né, profundamente e ressignificar as coisas que nos traz sofrimento, as dificuldades, né, da nossa vida. E uma última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é um recado, né, para o pessoal de casa, tanto profissionais, professores, mães, pais, pessoas que convivem com o autista. Qual é a melhor forma para poder trazer um ambiente mais acolhedor para aquela pessoa, né? Independente de ser mulher ou homem, precisa do mesmo acolhimento. A gente sabe que a gente está falando do autismo feminino porque existe uma dificuldade maior no diagnóstico, né, e tem uma especificação para o autismo feminino, mas eu acho que o autista em geral. Como é que nós podemos trazer um ambiente mais acolhedor para essa pessoa que tem autismo? Eu acho que a primeira coisa é a gente começar pela ampliação do nosso pensamento, estar aberto a aprender que somos diferentes, né? E principalmente ter respeito a essas diferenças. O fato de ser uma pessoa atípica não quer dizer que é uma pessoa que não tenha valor, que não tenha qualidades e que não tenha coisas a acrescentar na nossa vida.
né? E é justamente são as diferenças que faz a gente crescer e que constrói o conhecimento. Então, acho que precisa primeiro ter esse pensamento, essa visão e essa sensibilidade de ter mesmo esse olhar sensível, né, ao que é diferente, ao que é destoante. E no mais favorecer espaços seguros de troca, né? Para o autismo é muito importante a questão da previsibilidade. Então, na escola, é importante que aqueles alunos na faculdade tenham coisas previsíveis, que eles saibam, e no próprio trabalho. Às vezes, a mulher autista, no trabalho, reuniões longas, por exemplo, no trabalho, é improdutivo para a mulher autista. É uma agressão para aquela mulher, porque não é só o excesso de interação e a demora ali interagindo, mas é todo o ambiente, os estímulos, a questão forte da sensorialidade. Então, essas coisas, por exemplo, no trabalho, no ambiente de trabalho, sabe que tem uma pessoa ali que é atípica, que é autista, evitar, como é que se diz, reuniões longas de 3, 4 horas, tentar ser o mais objetivo possível, trabalhar com previsibilidade, né? Não chegar para aquela pessoa, chefe, e dar uma demanda para ela em cima da hora, em que ela precise parar o que ela estava fazendo para pegar aquela demanda. Isso é muito agressivo, porque a questão do hiperfoco e da rigidez, principalmente da rigidez cognitiva. Quando o autista está começando a trabalhar e pega no trabalho, ele se dedica, ele esquece do entorno, ele esquece até de comer, ele esquece das necessidades básicas, de ir no banheiro, de fazer xixi, né? Até, principalmente se aquilo é algo que é do interesse dele, do hiperfoco, né? Então, coisas assim, são pequenas mudanças, né? Com relação ao tempo de reuniões, com relação ao planejamento, à previsibilidade, que são mudanças respeitosas e acolhedoras que vai fazer grande diferença na vida daquela pessoa que é autista. Porque o autista, e principalmente a mulher que lida com a camuflagem, ela consegue dar conta do dia a dia. Mas há muito custo. Quando ela chega em casa, a primeira coisa que ela vai fazer é ir para o quarto escuro. Ela não quer ver marido, ela não quer ver filho, porque ela não aguenta mais o excesso de estímulo, do tempo como é que se diz? De interação prolongada. Ela está estafada, ela está esgotada, e o corpo sente, não é só a mente. Então, pequenas atitudes assim são atitudes que são gentis e que vêm acolher essa diferença e que vêm somar para uma pessoa que é autista, né? Então, assim, o ambiente pode usar luzes que tenham iluminação indireta, porque luzes assim branca, fluorescente, para muitos autistas é agressivo. É ruim, normalmente pessoas autistas gostam mais de iluminação indireta, ou então aquela luz amarela. Então são mudanças que são pequenas, que não precisa de muita coisa para fazer, mas que deve ser levada em consideração, né? E, enfim, eu acho que mais do que tudo isso é respeitar as diferenças e ter um olhar, além de sensível, humano, né? Eu não preciso ser igual a você para poder caber no seu mundo e para poder trocar com você e agregar valor também a você, quanto você a mim. Eu acho que é isso. Foi muito bom, foi muito produtivo. Gostaria de agradecer na sua presença, sua disponibilidade, né? Desculpar pelo atraso. Ah, não, tudo bem. A gente se estendeu até um pouquinho. Mas eu já falei com a paciente lá, graças a Deus que ela entendeu. Pronto, mas olha, doutora, muito obrigada. Foi um prazer, é um grande prazer. Pena que eu não posso fazer terapia com você, mas quem sabe, né? Porque já tem pessoas da minha família fazendo. Mas isso, eu gostaria de agradecer. E dizer pro pessoal, né, que, como a doutora falou, né, que aceite, né, as diferenças, que saiba conviver, né, com pessoas Vamos colocar o contato da doutora aqui também, para caso alguém queira também entrar em contato. A senhora faz online também? Também, presencial e online. E online. Pronto. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Pode isso, doutora? Pode.